aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael, que vinha para ele, e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês, porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Caríssimo Padre Anderson, amados irmãos e irmãs, eu quero hoje aproveitar para conversarmos um pouco nesta partilha da palavra sobre os fundamentos da nossa fé e sobre tudo aquilo que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, tem feito, tem realizado em vista da nossa salvação. Salmo 8 revela a grandeza, a pequenez do... Aliás, o Salmo 8 ele tem uma expressão assim: que é o homem, Senhor? Tão pequeno ele é, tão frágil, tão delicado, que o Senhor se preocupa com ele. Que o Senhor cuida dele. Esse cuidado de Deus para conosco, ele vem desde as origens, desde quando nós fomos criados. Porque no ato criador dele, de dizer faça-se o homem, faça-se a mulher, já estava impregnado nessa criação todo o seu amor, todo o seu ser. Tanto que quando esse homem peca,
ele não é rechaçado, mas ao contrário, é marcado para a salvação. E essa marca foi sendo desenvolvida na história da salvação deste povo, e aos poucos Deus foi conversando com ele, como um pai que vai conversando com o filho e com a filha, até ele atingir a maturidade, e dali para frente ele segue o caminho sozinho. Que bom que os filhos pudessem ouvir os seus pais, que bom que as filhas pudessem ouvir os seus pais, e se deixassem ser formado por eles na sua fase adulta, porque a fase da adolescência é a fase mais terrível, né, como dizem, mas para mim a fase mais bonita que existe na vida de uma pessoa é a sua adolescência, porque é o momento da passagem do menino, da menina para o homem e para a mulher. E nessa passagem a presença dos pais é muito importante para afirmar neles a sua identidade como pessoa, como homem e como mulher. É a idade bonita do desenvolvimento. E o povo de Deus também passou pela sua adolescência, e Deus foi paciente com ele. Mas quando chegou o tempo do Messias, o tempo do prometido, o desencadeamento dos acontecimentos foram mais intensos, porque o Verbo se fez carne. A palavra que antes era dirigida aos profetas, aos patriarcas, aos grandes homens e às grandes mulheres, agora ela se torna presente no nosso meio, viva, encarnada, numa pessoa, Jesus Cristo. E ele começa o seu ministério escolhendo homens, chamando homens para o seguir. Dizem que ele não chamava as mulheres porque, sem chamá-las, elas já o seguiam, né? Por isso que ele chamava os homens, porque os homens, há uma diferença entre o chamado do homem e o chamado da mulher. O homem gosta de ser convidado para prestar um serviço ou uma missão. A mulher não, ela se oferece, né? Ela é mais atrevida nesse sentido. Mas é a característica de cada um, que nós não podemos dizer, esse está certo ou esse está errado. Mas é como nós somos constituídos. E os apóstolos, todos eles foram chamados por Jesus. Vem, segue-me. Uns foi diretamente, outros indiretamente, como foi Bartolomeu, que é o apóstolo que nós celebramos hoje a sua festa. Hoje é dia de São Bartolomeu apóstolo. Eu nasci às 3 da madrugada no dia de São Bartolomeu. Foi um parto difícil, minha mãe sofreu um bocado, mas eu nasci. Dizem alguns entendidos que eu não queria nascer, porque sair de dentro do ventre da mãe para enfrentar esse mundo, né, é um desafio muito grande. Então, às vezes, me prefere ficar no útero. Mas, como diz nosso Senhor, se o grão de trigo não morre, ele não produz fruto. Mas se ele morre, ele produz... Se o grão de trigo não morre, se o grão de trigo não morrer, ele não produz fruto. Se ele resistir a não morrer, aí não produz fruto nenhum. E eu nasci. Estou aqui. Deus queria, Ele me tomou pela mão, para que eu não fosse um menino tímido e medroso, embora eu seja tímido e medroso às vezes, mas que fortaleci a minha força nesse Deus. E voltando ao Bartolomeu, né? Não vou falar do João, não vou falar do Bartolomeu. Voltando ao Bartolomeu, Filipe, por primeiro, foi chamado. Aí Filipe vai dizer para ele que
e encontrou o Messias, Jesus de Nazaré. A mentalidade de Bartolomeu, como foi uma mentalidade de todos os outros israelitas, era de que o Messias viria de uma cidade nobre, de uma cidade importante. Uns diziam que era de Belém. Jesus nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Mas aí ele fala assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele não falou isso como um desdém, como um desprezo. Não. Porque o que ele entendia do Messias é que ele viria de uma cidade muito importante. Ele veio de uma cidadezinha, de um vilarejo. Filipe desafia ele no sentido assim, vem cá e vê. Porque o judeu, ele é dessa maneira. Se você perguntar para o judeu, o que é uma vaca, né? Ele vai lá no pasto, pega a vaca, traz aqui e fala assim, isso aqui é uma vaca. Para nós perguntar o que é uma vaca, assim, é um animal, um mamífero, que come capim, que tem rabo, que tem orelha, que tem... Nós vamos descrevendo um monte de coisa da vaca. Ele não, ele prefere mostrar a vaca inteira para você. Essa aqui é a vaca, né? Esse é a mentalidade do judeu. Então o judeu, ele gosta de coisas muito concretas, né? E não é de muito explicar, embora ele explique, sabe explicar as coisas, mas concretamente as coisas. Então o Filipe pega e fala assim, então vem cá e vê. Se eu falando você não acredita, então vem cá e presencia. E nesse intervalo de ir ao encontro do mestre, não pense que Jesus falou longe dele, não, Jesus falou na frente dele. Eis aí o israelita na qual não existe falsidade. O que significa um israelita que não tem falsidade? Ou, no seu entendimento, o que é uma pessoa que não é falsa? Que não usa de falsidade, que não usa de meios falsos para se apresentar, mas que ela é verdadeira, que ela é íntegra dentro de si. É esse olhar de Jesus para Bartolomeu, que vê esse homem íntegro, um homem que buscava o quê? A verdade, um homem que esperava quem? O Messias. Ele não buscava outros meios, outros recursos, não. Ele simplesmente aguardava a manifestação do Messias. Nesse sentido, Jesus vai dizer para ele, dava uma resposta, né? E dava uma resposta para Jesus. Jesus depois, quando que o Senhor, de onde o Senhor me conhece? E a pergunta de Natanael, né? Antes que Felipe te chamasse, vamos voltar ao texto aqui para a gente não se perder, né? Antes que Felipe te chamasse, aliás, Natanael perguntou, de onde me conheces? Porque conhecer alguém, não é só conhecer o rostinho bonitinho, arrumadinho, não. Conhecer alguém é conhecer na sua inteireza, na sua integridade, na sua totalidade. Isso que o judeu entende por conhecimento. É entrar na intimidade de alguém. É conhecer o outro a fundo. Então ele pergunta, mas de onde me conheces? Para dizer que eu sou um homem sem falsidade, um israelita de verdade sem falsidade. E ele vai dizer, eu te vi antes que Felipe te chamasse, eu estava debaixo da figueira. Eu te vi. Agora vocês me perguntam, irmãos, o que Bartolomeu, o que Natanael, chamado aqui Natanael, aliás, esses dois nomes, Bartolomeu e Natanael, né? Bartolomeu é filho de Tomei, Bartomei, né? Filho de Tomei, e Natanael é o nome israelita de Bartolomeu. Porque eles viviam muito com a cultura grega.
E às vezes os nomes eram um pouco diferentes. Mas, em grego, Bartolomeu queria dizer uma coisa e Natanael, que é o nome dele. E Jesus vai dizer para ele, antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Existem autores que vão dizer sobre isso o seguinte: uma árvore frutífera, e você chega debaixo dela, o que você procura nessa árvore? Aqui no Brasil é muito comum a gente encontrar uma criança debaixo de uma mangueira, ou um adulto debaixo de uma mangueira, ou de uma goiabeira, e procurando, né, uma manga, procurando uma goiaba, procurando uma fruta. O que se espera de uma figueira? Que ela dê frutos. O que ele esperava como um verdadeiro israelita? A vinda do Messias. O fruto da promessa de Deus, de que o Messias iria chegar. Era isso que ele esperava. E foi nessa expectativa que ele faz a experiência do encontro com Jesus. Então, quando Jesus responde isso, antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. E daí, a expressão de fé, a proclamação da fé de Natanael. Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele não só reconhece ele como Messias, mas o Messias Rei. Tu és o Rei de Israel. E dali em diante, a vida continua. Esse apóstolo dedicou a sua vida toda a Jesus. Porque ele teve um encontro pessoal com ele. E o que nós fazemos com a evangelização hoje é levar as pessoas a ter esse encontro pessoal com Jesus, porque a partir de uma experiência com Deus, com a sua pessoa, com o seu amor, com a sua misericórdia, nós nos tornamos apóstolos dessa experiência, nós nos tornamos anunciadores dessa experiência, proclamadores dessa boa nova de salvação. Natanael, como apóstolo de Jesus, anunciou o evangelho em muitos lugares, inclusive aonde ele sofreu martírio. Ele foi escalpelado, como era o costume persa, se não me engano, por lhe tirar a pele toda dele. Tanto que na Capela Sistina, no Vaticano, nós encontramos lá, no desenho que foi feito no teto da capela, ele com a sua pele na mão. Só para vocês, quando forem a Roma, né, poderem olhar lá e falar assim: o Padre João falou do Bartolomeu, ele está aqui, né? Tem outros mais lá, não tem só Bartolomeu não, tem todos eles lá, todos os apóstolos lá, para vocês verem também. E ele disse para Natanael: tu crês porque te disse que te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. Em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa visão de que Jesus fala para Natanael é nós contemplarmos o céu da terra. É nós termos essa certeza, esta firmeza de que Jesus é o Filho de Deus e está em plena comunhão com o Pai. Como ele mesmo diz: eu e o Pai somos um. As palavras que eu digo eu ouvi do meu Pai. As obras que eu faço eu ouvi meu Pai fazer. Ele é a revelação do Pai. Seu amor, da sua misericórdia e da salvação. E esta visão, meus amados irmãos, que nós contemplamos, as que Filipe foi prometido por Jesus e que Filipe contemplava, esta visão do céu
que nos é dada no livro do Apocalipse, a primeira leitura que nós ouvimos, aonde vem nos dar esta visão da noiva. A noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo é a igreja, somos nós. Nós somos a noiva de Cristo. Essa noiva que Ele constantemente está nos renovando, nos purificando, para que nós possamos fazer parte desta cidade santa que é a Jerusalém do alto, a Jerusalém que vem de junto de Deus, não é a Jerusalém da terra que ainda está em conflito até hoje, mas a Jerusalém daqueles filhos e filhas que nasceram do sangue do Cordeiro, que nasceram do anúncio do Evangelho, e que firmaram a sua fé nessa rocha firme que é Cristo Jesus, e ali purificaram os seus corações, as suas vidas, todo o seu ser. Esta é a visão do céu. O que nos reserva? Uma montanha grande e alta, mostrou-me a cidade santa, Jerusalém. Primeiro, ele mandou subir numa montanha alta, quer dizer, onde a visão alcança mais longe ainda. A nossa vida de fé tem que ser uma vida que tem uma visão muito mais longe, porque a visão mais longe dá maior compreensão do espaço e de todas as coisas que estão acontecendo. Porque a nossa fé não pode ser uma fé miúda, não pode ser uma fé da frente da tela do computador, mas tem que ser uma fé que enxerga bem longe, que vê bem longe, que vê bem profundamente a Deus. Por isso que levaram alto e mostrou a cidade santa Jerusalém na sua plenitude, na sua completude, vamos dizer assim. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas, 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado do oriente, 3 portas do lado do norte, do lado sul, e 3 portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces. Sobre eles estavam escritos o nome dos 12 apóstolos. Meus amados irmãos, vocês têm assistido, têm visto, têm sentido na pele como que a nossa igreja está sendo atacada e perseguida de todos os lados. Eu digo para vocês que o inimigo não dorme, ele fica fuçando, caçando coisas, caçando situações para jogar na cara de todo mundo qualquer desvio, qualquer pecado, qualquer erro. No sentido de desmoralizar, no sentido de esfriar a fé, no sentido de tirar de nós a certeza foi colocada em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Nesse mundo de turbulência, de inconstância, e há autores que dizem, nesse mundo diluído, onde as identidades não têm mais identidade, tentaram de todas as formas destruir o homem, quebrando a sua identidade como pessoa, quebrando a sua dignidade como pessoa. Sobretudo no quesito da fé cristã. Eu não preciso discorrer muito sobre isso, porque nós temos elementos suficientes para perceber que o inimigo está fazendo para destruir a igreja de Cristo. Não é só a igreja de Cristo, esses prédios que nós temos aqui, não, mas a fé dos cristãos. Confundir. Meus irmãos, que nós somos pecadores, isso não precisa ninguém falar para nós. Todos nós somos pecadores.
E todos nós necessitamos da misericórdia de Deus. E para alcançarmos a misericórdia de Deus, é preciso que nós tenhamos consciência disso e, sobretudo, busquemos nele a cura do nosso coração, a cura da nossa alma, a cura do nosso ser. Porque Deus é e continua sempre sendo o mesmo. E a proposta de salvação dele é sempre a mesma. O Cristo Jesus que morreu para nos libertar dos nossos pecados é sempre o mesmo. Não mudou nada da parte de Deus e não mudou nada da parte da igreja. Tudo continua sendo firme, tudo continua tendo alicerces firmes. Cristo, rocha principal, os apóstolos como as colunas que sustentam esta muralha que é a igreja. A totalidade do povo de Deus continua intactas, não mudou nada. Por isso a nossa segurança em meio a esse mar de lama que está sendo derramado ou provocado no meio do povo, nós sabemos aonde nós estamos pisando, em quem nós colocamos a nossa confiança. Porque é momento de nós professarmos como Natanael professou: Jesus, Tu és o Cristo, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, o Rei de Israel. Como é necessário hoje nós cristãos professarmos a nossa fé. Porque a nossa fé tem fundamento. A nossa fé tem a chancela de Deus, porque foi Ele quem se revelou a nós. Tem a pessoa do seu Filho, Rei, soberano sobre todas as coisas. Os apóstolos, como colunas que sustentam esta muralha que é a igreja, pela sua profissão de fé, como que foi de Natanael, dos outros 12 apóstolos, essa fé que chegou até nós, essa fé que chegou até mim, essa fé que eu recebi dos meus pais, dos meus avós, meus tios, e que hoje continua viva dentro de mim. Graças a Deus eu cresci dentro de uma família cristã, católica, praticante. Deus me deu a graça de ser sacerdote por misericórdia dele, por bondade dele. Embora sou uma das criaturas mais frágeis, mais simples, porque não há de estranhar também que os apóstolos que foram escolhidos por Jesus não eram pessoas importantes. Eram agricultores, pescadores. Teve um lá que era cobrador de impostos. Gente simples. Porque é para gente simples que Deus revela o seu amor e a sua misericórdia. Não que Ele não revela para os outros. É que os outros não querem enxergar. Mas quem se dispõe a enxergar, quem quer enxergar, vai ver. Porque o que Deus quer de nós? O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? É um coração sincero e verdadeiro, como o coração do apóstolo Natanael. Eis aí um israelita, na qual não se encontra nele falsidade. É nós pararmos de sermos falsos com Deus. Porque muitos querem tirar vantagem de Deus, só querem os benefícios de Deus, mas não quer uma vida comprometida com Ele, não quer acreditar nele, não quer caminhar com Ele. Nós temos que ser verdadeiros diante de Deus, rasgarmos, abrirmos o nosso coração para Ele, mostrar as nossas misérias, e pedir a Ele: Senhor, cura-me, Senhor, lava-me, Senhor, renova-me, para que eu possa dar mais passos, ver mais coisas.
Nos dias que nós vivemos, os cristãos verdadeiros devem despontar na sua simplicidade, no seu jeito de ser, mas que a sua profissão de fé seja sincera, autêntica, verdadeira, que vem lá do fundo do coração, porque, meus irmãos, Deus olha, Deus nos enxerga. Muitos acham que Deus não vê o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente imagina. Não, Ele sabe tudo o que está aqui dentro. Então sejamos com Ele coerentes com o que está aqui dentro. Não esconda os seus pecados, não esconda a sua fraqueza, não esconda a sua pequenez. Ao contrário, mostre para Ele. Mostre que você reconhece quem você é. Mostre a verdade sobre você. Eu tenho certeza que o amor dele vai se derramar de tal forma sobre a sua vida. Oh, glória, não? Que transformação que vai acontecer. Eu sou testemunha de muitos irmãos e irmãs que se deixaram ser invadidos pela misericórdia de Deus e tiveram as suas vidas transformadas. E dessas vidas transformadas, o desejo de evangelizar, o desejo de ir ao encontro das pessoas, o desejo de levar as pessoas ao encontro com Jesus, vocês não fazem ideia da mudança que pode acontecer dentro de nós, da força que nós vamos receber de Deus para poder produzir os frutos que se espera de mim e de você. Espírito Santo, nosso santificador, nosso condutor, nos ajude. Ele que é a luz vinda do Pai, Ele que é o fogo abrasador que nos renova, que nos purifica. Desejemos esse Espírito. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Se abra. Todos nós desejamos coisas boas, todos nós queremos uma vida tranquila, vamos dizer assim. Nos dias de hoje é difícil ter uma vida tranquila, no sentido que tudo funciona como um relógio suíço, não. Mas nós podemos ter uma vida tranquila quando nós soubermos em quem nós colocamos a nossa segurança, em quem nós nos apoiamos, em quem nós acreditamos. Aí nós vamos ter uma vida tranquila, porque nós sabemos em quem nós colocamos a nossa confiança, em quem nós estamos apoiados. Mas nós desejamos isso, não desejamos? Queremos paz da minha família, queremos conversão dos nossos familiares, queremos a cura, né, física e a cura espiritual também. Aliás, a espiritual é a primeira que deve se pedir, a cura é a cura espiritual. Porque da cura espiritual vem a cura física. Ou da cura espiritual vem a graça para aceitar a fragilidade do nosso físico. Eu já encontrei pessoas dizendo que, olha, eu tenho esta enfermidade aqui, e muitos de outras crenças, de outras igrejas vieram dizer, vai para a minha igreja que você vai ser curado. Ele dizia, jamais eu vou abandonar a minha fé. Jamais eu vou abandonar a minha igreja. Mesmo que me ofereçam, seja lá o que for, de cura. Eu prefiro caminhar com a minha enfermidade, mas ser fiel à minha igreja, ser fiel ao meu Deus, ser fiel à minha fé. Havia um canto antigo que dizia, antes sofrer, antes morrer, do que ofender a Deus. Acho que poderia ressuscitar esse canto. Ah, padre, esse canto é do tempo da minha avó, quando brincava de boneca, né? Mas hoje tem cantos mais modernos, né? Não que os antigos não prestam, prestam sim. Um homem sábio sabe tirar coisas boas, né, e velhas do seu tesouro. A igreja é uma riqueza. Ela possui uma riqueza de liturgia, de ensinamento, de música que você não faz ideia. Então é só saber usar. Mas esse canto era antes sofrer, antes morrer,
e ofender a Deus. Esse é o propósito do coração reto, do coração sem falsidade. Nós não precisamos enganar a Deus para conseguir as coisas. Não precisamos fazer cara de bonzinho para poder Deus dar a graça para nós. Não precisamos fazer 1001 novenas ou 1001 terços para conseguir a graça de Deus. Embora tenhamos que rezar, sim, temos que rezar. Com o coração puro, com o coração entregue. Mas tudo, a princípio, nós temos que fazer tudo isso com o coração reto, sem falsidade, sem enganar a Deus. Porque Deus não se engana. Ou, vou dizer diferente, Deus não se deixa enganar por nós. Então sejamos verdadeiros com Ele. Sejamos como Natanael, uma pessoa sem fingimento, sem falsidade, íntegro na fé. Se não tem fé, peça. Os apóstolos pediram: Senhor, aumenta a nossa fé. Aí ele vai dizer: se vocês tivessem fé do tamanho do grãozinho de mostarda, você diria para essa montanha: sai daqui, joga no mar. Mas, mesmo que você não tenha um grãozinho de mostarda de fé, mas se você tiver uma pontinha do grão de mostarda, já vai fazer muita diferença na sua vida. Mas peça o dom da fé. Peça o dom da ciência, para entender, para mergulhar nos mistérios de Deus, nos ensinamentos da igreja. Essa igreja que é sustentada por essas 12 alicerces, que é os 12 apóstolos, que estão sob a rocha que é Cristo. Essa rocha é Deus inabalável, firme para sempre. Peçamos a Deus, irmãos e irmãs, a sua graça sobre nós. Eu os convido agora a nos colocarmos na presença do Senhor. A nesse momento fazer uma oração verdadeira do fundo do seu coração. A colocar diante dele a verdade sobre você. Quem sou eu? Colocando a verdade diante dele, explicar a ele: Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito. Derrama, Senhor. Desça do céu este fogo abrasador. Inunda nesse momento a minha alma. Inunda nesse momento todo o meu ser. Inunda, Senhor, a minha mente, os meus pensamentos, a minha imaginação, a minha memória, aquilo que eu julgo saber e conhecer. Ilumina, Senhor, com teu Espírito. Ilumina, Senhor, todas as áreas da minha cabeça, porque aqui está o comando da minha vida, está o comando de todo o meu ser. Toca com teu Espírito, Senhor, todas as áreas da minha cabeça, todas as áreas de comando, seja dos comandos físicos do meu corpo, mas também dos comandos psíquicos, quebrando, Senhor, tudo aquilo que é laço opressivo e depressivo. Ilumina, Senhor. Corta todos os laços psicológicos opressivos e depressivos. Você que se acha que está depressivo ou depressiva, pede nesse momento: Jesus, põe tua mão sobre todo esse mecanismo opressivo e depressivo da minha vida. E restaura, Senhor, o equilíbrio e a paz na minha cabeça, Senhor. Expulse dela, Senhor, todos os fantasmas, todos os nossos inimigos, Senhor. Cura, Senhor, os meus ouvidos, cura os meus olhos, Senhor. Cura minha boca. Cura, Senhor, meus pensamentos, minha imaginação e memória. E nós te pedimos também, Senhor Jesus, que desça até o nosso coração, este coração que muitas vezes experimentou feridas, experimentou mágoas, ressentimentos, ou traz ressentimentos, inimizades dentro de si, ódio.
Quantos estão aí cegos ou estão insensíveis por causa do ódio, por causa do ressentimento, da mágoa, de algo que aconteceu lá muito atrás, ou algo recente também? Entrega esse sentimento agora para Jesus. Entrega para Ele agora e diz: Jesus, eu quero ser curado desta mágoa, Senhor. Dá-me força, Jesus, para perdoar as pessoas que me magoaram, que me ofenderam. E se você quer se lançar na fé nesse momento, já diga para Jesus: Jesus, eu quero agora perdoar essas pessoas que me magoaram, que me ofenderam, que me desanimaram, que me entristeceram. Se lança, acredite e faça o exercício com verdade, com sinceridade. Coloca de uma vez, resolve isso de uma vez, para não ficar resmungando depois, para não ser amargo, para não ser, uma pessoa sem vida, mas cheia de vida. Jesus, tira tudo quanto bloqueia e dificulta o meu coração de amar verdadeiramente. Obrigado, Jesus. Obrigada por curar meu coração, Senhor. Mas também te peço, Senhor, que na minha área afetiva e emocional, o Senhor venha agora tocar profundamente, trazendo de volta o equilíbrio e a paz que o meu coração deseja e que eu desejo, Senhor, a vossa paz na minha vida, Senhor. Por isso, leva embora, Jesus, tudo que dentro de mim tira a minha paz. Aquilo que eu sei, eu já entrego nas tuas mãos, Senhor. Aquilo que eu não sei, dá entendimento, Senhor, para que eu também quero entregar agora nas tuas mãos. Até mesmo aquilo que eu não sei o que é, mas eu te entrego agora na tua mão, Senhor, esse sentimento, para que o Senhor agora me liberte, me cure, me restaure. Pois eu quero hoje, Senhor, experimentar profundamente, como Natanael experimentou esse encontro contigo. Eu quero hoje também, Senhor, experimentar a tua presença. Obrigado, Jesus. Derrama teu Espírito em nós, Senhor. Derrama teu Espírito em mim, Senhor. Inunda-me profundamente, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Bendito seja teu santo nome, Senhor.